Bom, estamos aqui com mais uma entrevista da nossa série de entrevistas de profissões. E o convidado de hoje, a nossa estrela do dia, é a senhora Cismar. A senhora Cismar foi carteiro durante muito tempo, a vida toda, né? Quase 24 anos. 24 anos, e vai contar pra gente as histórias dessa vida de trabalho. Muito obrigada por ter vindo, senhora Cismar. Eu que agradeço pela sua força de vontade em expor as pessoas que fazem do teu trabalho, da tua advocacia, um meio de nos ajudar. Como que o senhor resolveu, assim, primeiro conte pra gente como é que o senhor começou a trabalhar? Quais foram os seus empregos? Como que foi essa história aí? Eu trabalho desde 6 anos de idade, Hum, com crianças, porque minha mãe fazia a gente trabalhar para ser alguém na vida, para ter ocupação na mente. uhum, Então eu devo muito à minha mãe por ela me ensinar a trabalhar. E desde então eu trabalho. certo. Que trabalhos que o senhor fazia? Então, o primeiro trabalho registrado foi como hoje a gente chama-se de trocador, cobrador de ônibus. Certo, No Rio se chama-se trocador. tá. Então eu trabalhei de cobrador de ônibus com 14 anos. Uhum, Esse foi o meu primeiro trabalho registrado. uhum, Com muito orgulho, trabalhei por 2 anos. Aí depois veio as outras empresas, mas a gente, como é jovem, então não tem aquela percepção de que é empregado, que é empregador. A gente não tem muita noção disso, então a gente não dá muito valor para esse tipo de pensamento. A gente não dá muito valor. A gente trabalha como der, assim. uhum, Então a gente prejudica nós mesmos, sim. porque na realidade eu aprendi a estar muito melhor financeiramente do que eu estou hoje. Ah, mas erros Por todo causa, mundo por comete, causa né? dos erros de juventude. Sim. Por causa dos erros de juventude. E, e o último trabalho que foi o Correio, né? Que foi o Correio que foi por causa de uma ex-mulher. Ela falou assim, preste concurso no Correio. Presta concurso no Correio. Foi daí que eu prestei o concurso, passei, né? Fui reprovado a primeira vez. Daí prestei concurso de novo, passei de novo e caí com a mesma psicóloga em São Paulo. Mas daí como eu já estava, dela quis me reprovar. Eu falei, como você quer me reprovar? Qual o motivo agora? Uhum. Fiz prova, passei, tive uma boa nota. Então, qual o motivo da sua reprovação? Ela falou, porque você teve muito registro em carteira. Eu falei, porque você acha que eu sou uma pessoa dito popular, vagabunda? Eu falei dessa forma para ela. Falei, então você pensa que ela acha que eu sou um cara vagabundo e prestei concurso para se estabelecer na vida? Não, eu estou prestando concurso para trabalhar. Uhum. É uma empresa que eu quero. Ela pegou para mim, na minha visão, assinou o contrato, vai fazer exame médico. Aí fiz exame médico, fiquei 24 anos no Correio. E foi uma grande empresa na minha vida. Tive muitas oportunidades de evoluir na empresa, só que como eu gostava de ser carteiro, Uhum. eu não quis. Certo. Eu não quis seguir carreira, por exemplo, de ser um chefe, ser um gerente. Não, meu maior prazer era estar na rua, conversando com os clientes, mostrando o produto do correio que ele tinha. E na época que eu entrei, a gente vendia o produto no correio, de fato, na rua. Que produtos eram Produtos esses? eram SEDEX, cartas registradas. Então a gente oferecia para os clientes esse serviço do correio. A pessoa conseguia mandar um SEDEX, uma carta registrada Então, direto com o cartão? exatamente. Se ela tivesse, por exemplo, selada a carta, a gente pegava as cartas seladas e a carta registrada com o selo de registro, a gente já chegava e carimbava a carta registrada e mandava. Então a gente sempre foi
na rua com o objetivo de vender o produto do correio, mostrar para a pessoa o que era o correio. Então, o que eu tenho que falar da minha vida profissional, eu tenho que falar do correio. Porque foi no correio que eu aprendi muita coisa, principalmente com os clientes, principalmente com as pessoas idosas, porque a gente vive mais com idosos e as pessoas idosas têm mais dificuldade para saber das coisas em relação ao correio. Então a gente tinha eu, por exemplo, tinha uma facilidade para se comunicar com os idosos. O senhor lembra quando que o senhor prestou o concurso? Que época que foi? Foi em 88, 88, 88. certo. E fui reprovado porque era rapidinho o chamamento para... Depois eu prestei concurso em 89. Certo, então essa Quer dizer, experiência de trabalho... 99. 99. Essa experiência de trabalho, então, é de 99 até 2024, quando 2000, aposentou, né? 2023? 2023. 3. Certo. Nesse período, o que o senhor lembra, assim, de história marcante que o senhor lembra logo no início da carreira de correio? O que fez o senhor pensar assim, puxa, que bom que eu prestei esse concurso? Quando eu entrei no correio, eu vi que era uma grande empresa. Porque a gente não tem, antes de entrar, ter acesso ao correio, a gente não tem noção do que era o correio antigamente. Não o correio de hoje. O correio de hoje está muito defasado, está muito... Porque terceirizou muitos serviços. Mas quando entramos no correio, era uma empresa que todos queriam estar lá. Todos queriam estar lá. Todos queriam mesmo. Não pelo salário, mas pela empresa que era. E eu não tinha noção da empresa que era. Quando eu entrei, eu vi o tamanho da grandeza do correio e do que você podia crescer na empresa. Só que, como eu gostava de ser carteiro, essa é a palavra correta, eu gostava de ser carteiro, principalmente pedestre. O senhor gosta mesmo de andar a pé, né? Não, porque no início, depois de um certo tempo, eu passei a ser motorista do correio. Certo. Por 4 anos. Tá. Daí eu sofri um acidente de moto. Nossa. Fiquei 2 anos fazendo fisioterapia. Aí eu continuei trabalhando como motorista. Daí eu sofri um acidente com a perua do correio. E se estou vivo, graças a Deus. Porque eu acabei com a perua. Deu PT, deu perca total na perua. Na perua. É uma perua Kombi. Então eu falei assim, acho melhor eu pedir baixa. Mas continuei. Daí eu passei por um problema de saúde, que é da próstata, e eu não sabia. O médico falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou motorista do correio, trabalho com moto e viatura, que a gente chama de viatura. Ele falou, então, faz o seguinte, dê baixa na sua função e continue sendo o carteiro que você é. Daí eu falei, dei baixa na função de motorista e passei a ser pedestre. Aí o pedestre ajudou na saúde também. Daí o pedestre era saúde total, né? Pedestre é saúde total, porque é diferente do motorizado. O motorizado você não tinha tanto acesso aos clientes. Você tinha pouco acesso. No pedestre, você ia de porta em porta. Entendeu? Você dialogava, você conhecia as pessoas, você tinha experiência diferente com outras pessoas no comércio. Então eu aprendi muito no correio. Honestamente, eu aprendi muito no correio a valorizar as pessoas.
Como que era o horário de trabalho no Correio? Então, quando eu entrei no Correio, era das 8 às 5. Uhum. E depois foi mudando o horário. Mas a gente tinha total liberdade. Terminou a sua meta do dia, você podia ir embora, seja o horário que fosse. E se fosse também preciso, era liberado hora extras. Eu tenho várias experiências de correio, de felicidade. A única coisa que eu posso falar é que eu sou feliz em ser carteiro, em trabalhar no correio. Uhum. Hoje eu não diria o mesmo, mas quando eu entrei no correio era prazeroso trabalhar no correio. Não pelo salário, porque quando eu entrei no correio, o salário é um salário bem visto perante a sociedade. Hoje o nosso salário está bem defasado pelas políticas governamentais. Mas o prazer, se eu pudesse voltar tudo de novo, eu voltaria de novo a ser um carteiro. O maior prazer. E devido a estar dando essa entrevista, é porque eu fui prejudicado pelo correio também, quando eu queria aposentar. Não queriam que o senhor saísse, não. Entendeu? Não Então, deu muito eu fui certo isso. prejudicado em certas coisas, mas graças a Deus aposentei, entendeu? Por isso que estou dando essa entrevista à senhora, para que a senhora foi uma excelente advogada que cuidou do meu processo e soube que eu trabalhava no Correio. Por isso que você está pedindo que eu desse uma entrevista falando das minhas profissões, mas da ênfase é do Correio. Sim. Onde que o senhor trabalhou mais? Qual que foi a localização? Aqui em Sorocaba, É, outra cidade? Como foi? Então, a localização sempre foi, trabalhei na fábrica de tecidos, na área de construção civil, que é a Splice, né? Trabalhei na Splice, só que na área de construção civil. Daí teve uma desavença entre os dois irmãos, que era o do dono da Splice. Daí um abandonou tudo e daí eu fui dispensado. Certo. Mas é outra empresa que eu também gostei muito de trabalhar, que foi na Splice. Por quê? O que Por tinha de causa, bom? por causa do patrão. Uhum. Porque a gente tinha um patrão, eram dois irmãos, só que um cuidava da construção e outro cuidava da tecnologia. E quando o outro quis se envolver na engenharia, não deu certo. Então teve as desavenças entre dois irmãos, daí o outro pegou, abandonou tudo e aí fui dispensado da empresa. Mas é uma empresa excelente também que eu trabalhei. Então eu tenho o maior prazer de falar da Splice, o maior prazer mesmo de falar dela, porque foi uma empresa que me ajudou muito também. Eu ganhava um salário também razoável, porque eu era apontador de campo, que a gente chamava. Apontador de campo você apontava o horário de trabalho das pessoas, se fazia hora extra, tá? Depois você levava para o escritório. Esse Trabalhava na apontador área de... administrativa. Ah, É um tá. tipo de área administrativa. É a pessoa Apontador que de fica campo. controlando o cartão de ponto de Isso, todo mundo que exatamente. trabalha. É, Apontador de campo. apontador, a gente chama assim de apontador de campo. Isso o senhor fazia na Splice. Na Splice. Muito gostoso esse trabalho. Se eu pudesse voltar também nessa empresa, uma outra empresa que eu voltaria com o maior prazer. E esse trabalho também era, assim, circulando entre as pessoas o E dia todo é. e anotando os horários Exatamente. ali, né? E graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa. E então tinha total liberdade com todos os funcionários que estavam na obra, né, que eu estava participando daquela obra, então eu era amigo de todos. E quando eu saí da Splice, foi sentido, porque as pessoas falaram, pô, eu falei, não, fui mandado, foi dispensado. Entendeu? Por causa que eu já não estava de acordo, né? A empresa não estava indo bem, né? Né, exatamente. E o Dr. Fábio,
que é um engenheiro, Sim. é um excelente patrão, totalmente um ser humano. E o irmão dele é o oposto. Sim, eles não estavam de acordo. Não estavam de acordo, era totalmente o oposto da empresa. E por isso que eu não sei se continua ainda a Splice como construtora ou não. Acho que teve várias modificações depois, assim, É, a mas, empresa mudou bastante. mas o Fábio, na realidade, hoje ele só toca a faculdade. Uhum. Certo. A Splice foi antes dos Correios, né? Foi Foi bem bem antes, bem antes. Depois da Splice, para onde é que o senhor foi? Daí eu fiquei perambulando. Uhum. Daí eu trabalhei com lanche em Sorocaba, Com lanche? com lanche. Trabalhei por 9 anos antes de entrar no Correio. Ah, onde que o senhor vendia Então, lanche? tinha era super amigo de todo mundo no centro da cidade. Uhum. Aí um dia eu conversei com a dona do carrinho de lanche. Ela falou, realmente estou precisando de alguém. Uhum. E me contratou. Não era registrado nada, mas me contratou e ela, no fim, nós se tornamos muito amigos e foi uma coisa que eu também valorizei muito, porque eu ganhei muito dinheiro, porque eu ganhava por comissão. Ah, legal. Então, quanto mais eu vendesse, mais eu ganhava. Uhum. Então, isso incentivava você a trabalhar mais. Certo. Mas eu trabalhava das 8 da hora até as 6 da tarde. Onde que era? Na rua Barão do Rio Branco, Corra 15 com a São Bento. Ficava bem na esquina, Ah, eu em lembro frente, desse em carrinho. frente da Telesp, a antiga Sim, Telesp. antiga Telesp. Antiga Telesp. Que legal. E nós tínhamos um padrão de lanche totalmente diferenciado. E até hoje as pessoas sentem falta do nosso lanche. E tem um dia, quando eu estava no Correio, eu falei, quando você vai aposentar para você abrir o carrinho de novo? Aham. Quando que você vai aposentar para você abrir o carrinho de novo? Eu aposentei, daí fui conversar com a Dina, que era a minha patroa. Ela falou, mas só eu e você não dá. Só nós dois não dá. Porque para ter esse carrinho na rua, né, tinha que ter 5 pessoas por trás. Porque a gente trabalhava com um produto de qualidade, produto do dia. Por exemplo, se faltava mercadoria de, por exemplo, a salada ou alguma coisa assim, eu mandava vir. A gente ligava para tinha telefone, a gente ligava, mandava vir. Então era sempre as coisas fresquinhas, naturais, com uma boa qualidade. E os outros carrinhos de lanche de Sorocaba não era assim. Esse era o segredo de Esse era o vocês. nosso segredo, entendeu? Não mantinha tudo refrigerado quando vinha. E era um exemplo, nós era um exemplo para outras pessoas. Nós era um exemplo de trabalho. Um carrinho limpo, higienizado. Era lavado todos os dias de uma forma espetacular. Entendeu? O carrinho era limpo em todo momento, mas quando chegava tarde, a hora que saía, lavava ele inteirinho, do teto até a roda, para que no outro dia o carrinho tivesse uma visão melhor para as pessoas. Então era o exemplo, nós éramos exemplo para outras pessoas. Certo. Quais os tipos de lanche que vocês vendiam? No começo era o cachorro-quente, só que era um cachorro-quente diferenciado. Era daqueles que tinha bacon, batata, Isso. purê? Primeiramente nós começamos com o lanche, salsicha, ketchup, mostarda e a salada de vinagrete que a gente chamava. Mas depois foi evoluindo. Daí começamos a colocar bacon, calabresa, queijo. Aí começamos a fazer outro tipo de lanche, porque já liberaram para a gente fazer, como era o... Só que a gente fazia no pão de cachorrão, não no pão redondo. O hambúrguer, mas tudo no pão de cachorro-quente, que é o pão comprido. E aí daí, né, tivemos liberação para abrir à noite.
Então o carrinho ficava das 8 da manhã às 10 da noite. E só o senhor e essa. Não, daí nós contemos, Aí, daí mais teve que gente. contratar mais um menino, mais um funcionário, que entrava aí às 6 da tarde, né? Ia até às 10, Certo. e foi muito boa essa experiência também. O que que o senhor traz, assim, de lembrança mais gostosa, assim, de coisa mais legal que aconteceu nesse período do lanche? O que que aconteceu de melhor na sua vida? É as pessoas, os clientes, a amizade que a gente adquiriu com os clientes, né? E principalmente eu, que era muito comunicativo, e então eu ganhei a experiência de conhecer mais pessoas, de ter mais liberdade com as pessoas, de brincar, de conversar, ter diálogo, saber da vida íntima das pessoas às vezes, né? Porque a gente fica amigo Tinha gente que passava ali todo dia, pegava todo um lanche dia, no mesmo horário. como tinha empresas, lojas que pegavam o nosso lanche para o Uhum. almoço, né? Quer dizer, Sim, era o era almoço o deles, almoço. eles deixavam de trazer ou comprar um Amitex para comprar o lanche. Uhum. Por quê? Porque realmente o nosso lanche era diferenciado. Certo. E vocês, tiveram um lanche, não sei se vocês fizeram isso, tinha os carrinhos de lanche aqui em Sorocaba que aceitavam ficha de ônibus, Nós, de aceita, pagamento. nós aceitávamos ficha de ônibus, Aceitavam isso? cartão de telefone. Nossa, na época da faculdade eu trocava todas as minhas fichas por lanche e voltava a pé para casa. Também tinha, quando entrou o cartão de telefone, Hum. como a gente, eu e o outro menino que trabalhava, a gente mexia Uhum. com cartão de telefone, fora do expediente do carrinho. Aí então a gente aceitava cartão Cartão daqueles de telefone de antigo. telefone. Sim. E a ficha de ônibus também. Uhum. Certo. Por que que o senhor parou de trabalhar com esse carrinho? Já foi pelo correio? Exatamente. Daí eu prestei o concurso, Uhum. né? Eu continuei trabalhando. A hora que eu passei no concurso, ela foi uma coisa que foi uma coisa muito ruim, porque ela perdeu um funcionário Uhum. excelente, que era Sim. eu, né? Foi difícil achar um igual, porque eu era diferenciado no carrinho, eu e o filho dela, eram nós dois que trabalhavam. Certo. Nós era diferenciado no lanche, nós dois juntos, eu e o filho dela, da minha patroa. E quando eu entrei no Correio foi uma alegria para mim, mas uma tristeza para o meu patrão, minha patroa, porque ela perdeu um funcionário excelente, como até hoje ela fala de mim para as outras pessoas. E então eu sou, aí por isso que é gratificante a gente ser o exemplo Uhum. em termos de patrão, que as pessoas pensavam que a gente era patrão, né? E cliente. Uhum. Na realidade eu era funcionário, mas para as pessoas da rua é que nem Para era. todo mundo o carrinho era seu, né? Do Carrinho era jeito que o meu porque senhor cuidava. quando eu entrei no Correio, o pessoal falava assim, viu, quando você vai aposentar, você abrir o carrinho de novo? Vamos, você abrir o lanche lá de novo? Essa é a forma da gratificação do trabalho com o lanche, O por que 9 anos. o que que tinha de melhor no serviço dos Correios para o senhor deixar o carrinho de cachorro-quente? O serviço melhor era que eu ia trabalhar registrado, Uhum. certo? Não tinha, Certo. não tinha a visão que eu tinha do Correio. Simplesmente eu vou trabalhar numa empresa federal. Uhum. E por isso eu me encantei e depois foi a troca, né? Mas pelo serviço de, por exemplo, eu trabalhar numa empresa federal. Certo, era a estabilidade, assim, a Era garantia de ter um exatamente a trabalho. estabilidade. Tá. E o senhor acha que foi uma boa troca? Pensando hoje, era melhor o lanche ou era melhor o correio? Era tudo bom? Como que era? Pensando bem, o Correio é muito melhor. Era. É, muito melhor.
porque eu também estava com os clientes. Também eu podia vender o produto, mas era o produto do correio. Certo. E quando eu aposentei, que não deixaram mais eu trabalhar, porque agora é Não assim que pode, né, se aposentar e continuar trabalhando no então, correio. mas eu queria continuar trabalhando, Uhum. porque a gente, todos os carteiros falam que a gente é correio, e é correio mesmo. A gente tem aquela ênfase em nós, somos correio, somos correio. Então é uma empresa que não tem o que falar. Pena que foi muito mal administrada, muito mal administrada por certos governos, certo? E foi desfazendo o nosso correio, foi sugando o nosso correio, porque era uma empresa que dava lucro imensamente para o nosso país. E, de repente, hoje tem um prejuízo enorme. E foi modificando. Hoje estão querendo colocar, eu conversei ontem com um amigo meu de trabalho ainda, que ele está indo na ativa, vão querer colocar A, B, C. São 3 setores. Hoje existe A, B, são 2 setores. Um dia faz um setor, outro dia faz o outro. Então querem colocar A, B e C. Fazer 3 setores, um carteiro só. Então vai ser muito prejudicial para o carteiro. Vai ampliar muito o Vai serviço, ampliar o né? serviço, ele não vai dar uma assistência profissional correta, porque vai exigir muito mais dele ser mais rápido para fazer o que ele tem que fazer, do que antigamente você tinha a ênfase de vender o produto do correio. Hoje não. O correio era assim, você tinha um determinado horário, você tinha um setor só, mas você tinha a liberdade para vender o produto do correio. O produto do correio é o selo, a carta registrada, o SEDEX e muitas outras coisas, né? Agora o objetivo é só fazer a entrega mesmo. Agora o objetivo é fazer a entrega E hoje em dia é mais de encomenda, né? Que carta mesmo não tem tanto, né? não tem, é encomenda, mas só que como a gente trabalhava em vender o produto do correio, então as empresas contratavam o correio para isso. Hoje não. Hoje terceirizam. Então o correio foi ficando defasado nessa área. Por quê? Porque começou a ser mal administrado pelos governos. Infelizmente. Senhora Cismara, agora que o senhor está aposentado, que o senhor não está mais atuando no correio, quais os planos? O que o senhor pensa dessa aposentadoria aí? Tudo bem, por enquanto o salário que eu ganho da aposentadoria tá para mim ter uma vida bem legal, porque eu moro sozinho, não tenho ninguém, então para mim, só para mim que vivo só, é excelente o salário. E pretendo não trabalhar mais. O que eu pretendo é voltar para o Rio de Janeiro e ter um final de vida adequado para a minha vida, né? Que é o mar. Que legal. Entendeu? Ter uma vida adequada ao mar. Porque eu em frente ao mar é outro mar na vida. É outra coisa. É outra vida. Que eu falei para minha irmã esse dia atrás, que ela falou, mas é praia? Eu falei, não, filho, do momento que você sentar em frente ao mar e olhar para a imensidão dele, você vê a grandeza que é Deus. Entendeu? Então eu penso dessa forma. Eu estando em frente ao mar, para mim está. Tá tudo resolvido. Não é que é resolvido, mas você tem uma vida diferente. No momento que você está na praia, caminhar na praia, é outra vida. Se eu fazer o mesmo lanche que eu fazia aqui, na praia, eu vou ser bem sucedido. Sim, com certeza.
porque lá não tem, É. lá não tem esse tipo de lanche. Uhum. Tem um amigo meu que trabalha com açaí na praia. Ele já falou para mim ir embora para lá, que nós vamos trabalhar junto. Mas eu achei melhor não. Tá reunindo coragem ainda? Não. Coragem eu tenho. E tô vendendo meu imóvel aqui Uhum. para voltar para lá. Que bom. Tomara que dê tudo certo. Eu espero que dê certo, mas a gente tem que seguir assim. Tudo é vontade de Deus. Se for permitido por Deus, eu irei fazer esse sonho meu. Uhum. Se não, eu continuarei aqui e feliz a mesma coisa. Sim. É porque o plano de Deus é a melhor coisa na vida da gente. Esse é a melhor ênfase na vida da gente é o plano de Deus. Se tiver no plano de Deus, está tudo correto. Se não tiver no plano de Deus, eu vou continuar aqui, porque aqui é o meu lugar. Onde eu estiver, Deus está aqui. Se eu estiver lá, Deus vai estar comigo lá também. E Ele conhece meu coração. Ele sabe que o meu desejo é terminar meus dias no Rio de Janeiro. Principalmente na região dos lagos. Então tem um lugar escolhido já. Tem. Bom. Tem a região dos lagos. É um lugar espetacular que eu quero que todas as pessoas que não conhecem, conheçam esse lugar. Porque vê a grandeza de Deus. Vê a grandeza de ver, você vê golfinho, vê tartaruga de pertinho. É uma coisa inexplicável. Inexplicável. Se for em alto mar, você vê baleia. Então, eu fico feliz de poder falar que eu quero voltar para lá. Me diga, como que o senhor se sente pelo fato de ter toda essa vida de trabalho e hoje poder planejar essa volta para o Rio de Janeiro? A gente trabalha para que um dia você tenha o seu descanso, para que você tenha a sua regalia. E eu trabalhei para isso. Eu trabalho desde 6 anos de idade, como carteira registrada como funcionário, desde os 14 anos. Mas trabalhei até meus 62. Então, eu plantei aquilo que eu estou colhendo hoje. Se eu estou colhendo coisas boas, é porque eu plantei coisas boas. Eu penso dessa forma. Você colhe o que você planta. Se a senhora hoje é uma advogada, porque a senhora plantou, porque a senhora teve o quê? Querer estudar, querer se formar, pagou um preço, certo? A gente paga um preço para estudar. Não é fácil, não. Parece que é fácil, mas não é. A não ser que você tenha uma vida por trás que é seus pais. Se você não tiver, vai ser dificilmente se formar, mas com foco, com vontade. E é só ter uma vontade de ser advogado. E hoje é uma excelente advogada. Foi a primeira vez que eu falei com a senhora, eu falei que não acreditava que a senhora era advogada. Você lembra disso? Lembro. Por quê? Pela sua simplicidade de modo de ser. E isso é um orgulho para mim. Eu até me emociono. Desculpa. Imagina. Porque só quem trabalha sabe o valor disso. Mas o trabalho tem muito valor, seu Zé. Entendeu? Mas para você chegar onde a senhora chegou, foi muita batalha. Não foi fácil. Entendeu? Então, por isso que quando eu vi que a senhora era advogada, simples advogada, totalmente humilde, a humildade é o ponto.
A humildade é o ponto. Então isso me emociona e muito de falar da senhora, Obrigada, agradeço mesmo. entendeu? Porque é verdadeiro. Porque é verdadeiro. A senhora é excelente advogada e humilde. Obrigado. E humilde. A humildade está aí. Pela simplicidade do se vestir, na simplicidade do falar, na simplicidade de tratar as pessoas. Por mais que você seja um patamar elevado de educação, mas a humildade está dentro da gente, que está dentro de você. E isso é prazeroso. Leve isso para a tua vida, para sempre, porque é prazeroso ser dessa forma. Obrigada. Sabe? Eu tenho que só agradecer a sua sensibilidade de vida, de ser da forma que você é. Humilde, mas uma excelente advogada. Senhora Cismar, que recado o senhor poderia dar para as crianças, né? A gente chama de criança, mas eles são jovens já, eles já são quase adultos, que estão começando a trabalhar agora. Adolescentes, jovens adultos que estão começando a trabalhar. O que a gente vê assim? Uma propaganda tão massiva nas redes sociais, desincentivando a pessoa a trabalhar, dizendo, que não vai trabalhar, imagina, CLT é terrível, é uma humilhação, é isso e aquilo, você não deve trabalhar, você tem que ser influencer e ganhar dinheiro fácil. O que o senhor daria de conselho para os jovens de hoje? Para o jovem de hoje, por exemplo, é o exemplo da internet. Hoje está tudo fácil, mas a melhor coisa que a gente tem, que eu penso dessa forma, e eu acho que a maioria das pessoas um pouco mais de idade pensa como eu, que o trabalho hoje não edifica a pessoa. Pelo contrário. É só, eu faço lá na internet. Tá? Então ficou uma coisa máquina e não humana. Ficou uma coisa máquina. E o que eu falo para os jovens hoje é você ser um humano, não uma máquina. É difícil, muito difícil. Muito difícil ser humano hoje. Falar olho no olho. É difícil. Então, o trabalho hoje, como nos professores, faculdade hoje, fazer médico pela internet, que tipo de médico vai ser esse? Que tipo de medicina é essa? Graças a Deus que o governo Lula vetou isso. Pessoas que cursando medicina pela internet, não tem um professor assim para falar para eles. Então o trabalho do jovem hoje é máquina. Não seja uma máquina, seja um humano, seja você e as pessoas. Tente valorizar o ser humano, tente valorizar o trabalho diferente. Não viva muito da internet, procure viver mais humanamente, porque a internet ela faz de você uma máquina, não de você um ser humano. E eu sei que daqui para frente vai ser isso aí, mas isso prejudica a sua vida mental, porque você não tem uma vida legal de comunicação corpo a corpo com as pessoas. Isso é o mais importante. Eu acho que isso é o mais importante hoje, seria se você trabalhasse corpo a corpo, não na internet. Hoje uma criança de 4, 5 anos já está com um celularzinho, ele sabe mexer no celular melhor do que eu, que tenho 65 anos. Sim. Por quê? Porque ele está sendo uma máquina. Dirigido por quem? Por uma máquina. O celular, a internet é uma máquina. Não é um ser humano que está ensinando ele. Está educando. Está colocando princípios para ele. A internet coloca princípios?
Não. O ser humano coloca princípios, mas a internet não. O computador não. O celular não. Então, jovens, procura ser humano, procura ser, procura se adaptar ao humano, porque ser máquina não é bom. Obrigada, senhora Sismar. Nada, é um prazer imenso dar essa entrevista. A gente tem muita coisa para falar, mas tem certos momentos que não é bom falar. E a gente segura muitas coisas de pronunciar por causa da internet. O senhor fique à vontade, pode falar o que Não, quiser. mas é, Se a gente não puder divulgar, o senhor avisa que a gente corta. não, mas é assim mesmo, é por isso mesmo. Hoje as crianças estão, por essas influências aí, Uhum. estão influenciando a fazer as crianças se prostituir, se mostrar seu corpo, Uhum. tocar suas partes, partes sensuais, para depois a pessoa que está do outro lado vender o seu produto. Uhum. Então isso é difícil. Por isso que eu estou falando que a gente tem que ser humano e não máquina. Uhum. Então, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, hum, pode ser que outras pessoas não concordem, mas no meu ponto de vista, é uma ilusão a internet. Uhum. Por mais que ela seja beneficente para a gente, é uma ilusão. É uma ilusão de ótica. Uhum. Porque tanto ela ensina como ela destrói. Concorda? Ah, o humano tem que estar no controle, né? A pessoa tem que Então, fazer as suas eles escolhas e usar escolhem, como ferramenta. aquilo ali é assim, ensina, mas também destrói. Uhum. Destrói mais do que ensina, na minha opinião, Uhum. na minha opinião. Sim. E hoje mesmo eu falei com o senhor, ele tem 91 anos, e ele falou para mim, sabe que eu gosto de conversar com você, seu Susmar? Ele chama eu de senhor, e ele tem 91 anos. Por que ele me chama de senhor? Porque é educação. Uhum. É educação. São gerações, por isso que na minha opinião, eu gosto de conversar, dialogar com pessoas mais velhas do que eu. Como eu tive 3 relacionamentos conjugal com pessoas mais velhas do que eu. Uhum. Por quê? Porque eu não me adapto às pessoas mais novas. Não tem a mesma nível de pensamento. Certo. Então eu penso dessa forma. Eu não sei se eu sou mais evoluído nessa área e por isso que eu me envolvo com pessoas mais velhas e gosto de conversar com pessoas mais velhas, Uhum. porque tem mais experiência do que eu, porque viveu um pouco mais do que eu. Assim os jovens deveriam pensar dessa mesma forma, conversar com pessoas mais velhas para adquirir conhecimento humano. Uhum. Porque conhecimento digital eles já têm. É um bom ponto. Essa é a minha opinião, doutor. Agradeço demais. Obrigado também. Tá, muito obrigada mesmo. A intenção dessas entrevistas é fazer com que as pessoas, assim, dar conhecimento àquelas pessoas que trabalham, as suas histórias de trabalho e conhecer um pouquinho mais do trabalhador brasileiro. É porque a gente acaba esquecendo que por trás de cada profissão tem um indivíduo. Por trás de cada função, de cada trabalho, de cada profissão, tem um indivíduo ali que é uma pessoa que está se desenvolvendo e está desenvolvendo aquela atividade que está sujeita às normas, está sujeita à organização, está sujeita à administração do trabalho, mas permanece sendo uma pessoa e tem as suas particularidades. Com certeza. E aí conhecer essa individualidade de cada um faz a gente se tornar um profissional melhor. Com certeza Que a gente absoluta. conhece um pouquinho mais de cada pessoa e a gente pode melhorar a nossa oferta de trabalho para os próximos. Com certeza absoluta. Então, a ideia dessas entrevistas é trazer esse conhecimento do indivíduo
para melhorar a nossa oferta de trabalho, o nosso exercício da profissão. É, eu também quero agradecer imensamente pelo seu incentivo nesse trabalho, de fazer entrevista com pessoas comuns, né? De falar das suas experiências trabalhistas, experiências na vida, experiência ou vários motivos de Uhum. experiência que a gente adquire na vida. Eu agradeço imensamente pela sua iniciativa. De isso mostra a humildade de você, a tua humildade em fazer de um simples trabalhador. Hoje eu estou, bem dizer, me sentindo um expert. Você é Não, a estrela do dia, vamos exatamente, falar um da sua vida expert. de trabalho. Exatamente. Então, eu parabenizo você pela sua iniciativa de fazer isso. Continue sendo assim, continue sendo assim, que você tem muito a ganhar, nada a perder. Isso com certeza absoluta. E tem mais um porém. Deus é sempre com você quando você age assim. Hum. Deus é sempre com você e sempre será você agindo assim. E você é bem-aventurada. Você entendeu? Por isso que você está no patamar lá em cima, pela tua humildade. E Deus, então, quando você é assim, quando a gente se humilha, você não vai ficar humilhado. Pelo contrário, Deus vai te exaltar. Se você está hoje num patamar elevado, porque Deus te exaltou. Você é merecedora disso. Com certeza absoluta. Eu falo sobre isso. Muito E obrigada. se eu estou aqui falando, porque também sou merecedor. Com certeza. Não sou merecedor de estar dando uma entrevista, por ser um ser humano diferenciado, graças a Deus, Que tem e, uma história para contar. e que tem histórias, É. várias histórias. Se a gente começar a falar, a gente não para de falar, porque são muitas histórias, muitas. Porque a gente entra na casa das pessoas, entra na casa, realmente você entrava na casa das pessoas. Você era convidado para tomar um café, para ir para essa viagem. A índole que a gente tinha, a índole que a gente tem nos Correios, de entrar na casa de uma pessoa. A gente não era permitido, mas a gente quebrava as regras e entrava na casa do cliente, tomava café. Tinha um lugar que eu entregava carta, que eu cheguei a almoçar. Não, amanhã você vem para almoçar. Então esse é o prazer de trabalhar. Tá joia, gente. Essa foi a entrevista com o senhor Sesmar. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E se vocês quiserem fazer parte da nossa série de entrevistas, comentem aí que a gente vai gravando os próximos vídeos de todas as profissões, de todas as vidas de trabalho, todas as experiências que a gente puder reunir nesse acervo e nesse estudo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.